Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Mármores, de Francisca Júlia. 130 anos da publicação do primeiro livro de poesias de Francisca Júlia, a poetisa parnesiana que já deu ar da graça aqui, com uma obra um pouco mais madura, Esfinges. Vamos falar sobre isso depois. Mas agora Mármores. Mármores, vou só antecipar dizendo que ela é dividida em 4 partes. E neste episódio você vai curtir a última parte deste livro que se chama Balada. Isso, então essa é uma seleção aqui feita especialmente pela Dayana. E se você se interessar a ler o livro, ele é de domínio público, então você consegue encontrar ele fácil também. Mas a gente vai mandar para os nossos apoiadores, né? Então, com certeza. No final a gente vai falar mais sobre isso também. Boa leitura. Mármores, de Francisca Júlia. 1. Balada. Eu vou partir, a noite já desmaia. Parto. Por isso, cândida princesa, venho beijar as mãos à vossa alteza. Botes e naus esperam-me na praia. Tenho de certo de sofrer azares, dores sofrer, mas hei de, com denodo pugnas vencer e conquistar de novo terras estranhas e remotos mares. Não sei se morrerei, mas se, princesa, através de procelas e de escolhos, a negra morte me fechar os olhos, eu morrerei pensando em vossa alteza. Mas, forçoso a partir, adeus, senhora. Conde, adeus, murmurou baixando a fronte. A noite desmaiava. No horizonte já se movia o séquito da aurora. E ela, a princesa, imersa num letargo, ficou olhando a vastidão do oceano. Rompeu enfim o sol, e a todo pano, a aventureira nau se fez ao largo. 2. A florista. Suspensa ao braço a grávida corbélia, segue a passo tranquila, o sol faísca. Os seus carmíneos lábios de mourisca se abrem, sorrindo, numa flor vermelha. Deita à sombra de uma árvore, uma abelha zumbi em torno ao cabaz, uma ave arisca bem perto dela pelo chão lambisca, olhando-a às vezes, trêmula de esguelha. Aos ouvidos lhe soa um rumor brando de folhas, pouco a pouco um leve sono lhe vai as grandes pálpebras cerrando. Cai-lhe de um pé o rústico tamanco, e assim descalça, mostra, em abandono, o vultinho de um pé macio e branco. Três. Inconsoláveis. Almas, por que chorais, se ninguém vos responde? Almas, por quê? Deixai as lágrimas. Em pós do ideal correi, correi a longes plagas, onde não exista ninguém que escarneça de vós. Lançai o vosso olhar a longínquas paragens, bem distantes daqui, cheias de ideais risonhos, onde as aves do amor, sacudindo as plumagens, passem cantando ao longe a música dos sonhos. Há longes plagas onde estas misérias todas não consigam deixar o mínimo sinal. Paragens onde, em meio às delirantes bodas dos sonhos e do amor, exulte e cante o ideal. Mas não, almas. Soltai a vossa queixa triste. Contai ao mundo inteiro a vossa mágoa justa. Essa terra de ideal, ó almas, não existe. Inventei-a somente, e inventá-la não custa. Pobres almas, lançai em torno a vossa vista sempre a vez de encontrar essa miséria atroz. Almas, chorai, que embora esse país exista, nele há de haver alguém que escarneça de vós. 4. Estela. Como dormes feliz, anjo adorado, nesse teu berço assim, tu cujos olhos nunca viram misérias nem abrolhos, mas as veem somente o maternal cuidado. O anjo da guarda está velando ao lado do teu berço a sorrir,
Os teus antolhos são, por enquanto, os ondulantes folhos do teu bercinho de ébano lavrado. Dorme, que enquanto o querubim de vela, ele te envolve nessa etérea veste que usam no céu os querubins, Estela. Dorme, o teu sono cheio de fogores, de certo eleva-te a um país celeste, todo cheio de pássaros e flores. Cinco. De joelhos. A Santa Teresa. Reza de manso, toda de roxo, a vista no teto presa, como que imita a tristeza daquele círio trêmulo e frouxo. E assim, mostrando todo o desgosto que sobre sua alma pesa, ela reza, reza, reza. As mãos erguidas, pálido o rosto. O rosto pálido, as mãos erguidas, o olhar choroso e profundo, parece estar no outro mundo, de outros mistérios e de outras vidas. Implora a Cristo, seu casto esposo, numa prece ou num transporte, o termo final da morte, para descanso, para repouso. Salmos doridos, cantos aéreos, melodiosos gorjeios roçam-lhe os ouvidos cheios de misticismos e de mistérios. Reza de manso, implorando ao casto esposo a morte, para repouso, para sossego, para descanso. Da alma e do corpo que se consomem num desânimo profundo ante as misérias do mundo, ante as misérias tão baixas do homem. Quanta tristeza, quanto desgosto mostra na alma aberta e franca. Quando fica branca, as mãos erguidas, pálido o rosto. O rosto pálido, as mãos erguidas, o olhar choroso e profundo. Parece estar no outro mundo, de outros mistérios e de outras vidas. 6. No boudoir. Aguarda o jovem conde há quase 1 hora, mudo a agradável ocasião de vê-la. A um canto de boudoir, altiva e bela, está sentada a viscondessa Aurora. Entra e murmura: que brilhante estrela! Vou confessar-lhe o meu amor agora. Depois, aproximando-se: Senhora, tenho muito prazer em conhecê-la. E segreda baixinho: Viscondessa, é por Vossa Excelência que deliro. E ela, soerguendo tímida a cabeça, fita-o sorrindo, nada lhe responde. Solta apenas um trêmulo suspiro ao ver os olhos do formoso conde. 7. Dona Alda. Lia Moderno. Hoje Dona Alda madrugou. Às costas solta a opulenta cabeleira de ouro. Nos lábios um sorriso de alegria. Vai passear ao jardim. As flores postas em longa fila, alegremente em coro, saúdam-na. Bom dia! Dona Alda segue. Segue a almandorinha. Com seus raios de luz o sol a banha. E Dona Alda caminha. Uma porção de folhas a acompanha. Caminha, como um fugido brilhante, o seu olhar fulgura. Mas, que cruel! Ao dar um passo adiante, enquanto a barra do roupão sofralda, pisa um cravo gentil de láctea alvura. E este, sob os seus pés, ainda murmura: Obrigado, Dona Alda. 8. No baile. Flores damascos é um sarau de gala. Tudo reluz, tudo esplandece e brilha. Riquíssimos bordados de escumilha envolvem toda a suntuosa sala. Moços, moças levantam-se, a quadrilha rompe, um suave perfume o ar trescala. E Flora, a um canto, envolta na mantilha, espera que o marquês venha tirá-la. Fim da quadrilha. Rompe a valsa inglesa. E ela não quer dançar. Ela, a marquesa Flora, a menina mais formosa e rica. E ele não vem. Enquanto fim da valsa, ela, triste a sonhar, calça e descalça as finíssimas luvas de pelica. 9. Mudez. Já rumores não há. Calou-se tudo. Um silêncio deleitoso e morno vai se espalhando em torno,
às folhagens tranquilas do pomar. Torna-se o vento cada vez mais doce. Silêncio! Ouve-se apenas o gemido de um pequenino pássaro perdido, que ainda espaneja suas asas no ar. Ouve-me, amiga. Este é o silêncio. O grande silêncio, o rei das trevas e da calma, em que a nossa triste alma, penetrada de mágoas e de dor, se dilata, se expande e seus segredos íntimos mergulha. Prolonga-se a mudez, nenhuma bulha. Já se não ouve o mínimo rumor. Esta é a mudez. Esta é a mudez que fala, não aos ouvidos, não, porque os ouvidos não conseguem ouvir esses gemidos que ela derrama à noite sobre nós. A alma de quem se embala numa saudade mística e tranquila. Nossa alma apenas é que pode ouvi-la e que consegue perceber-lhe a voz. Escuta a queixa tácida e celeste que este silêncio fala a ti, tão triste. E hás de lembrar o dia em que tu viste perto de ti pela primeira vez alguém a que disseste uma frase de amor, ó louca, e que, no entanto, só mostrou na boca a mais brutal e irônica mudez. 10. Pérfida. Disse-lhe o poeta: aqui sob esses ramos, sob estas verdes laçarias bravas, ah, quantos beijos trêmula me davas! Ah, quantas horas de prazer passamos! Foi aqui mesmo, como tu me amavas? Foi aqui, sob os flóridos recamos desta ramagem, que uma rede alçamos em que teu corpo mole repousavas. Horas passava junto a ti, bem perto de ti, que gozo então! Mas, pouco a pouco, todo esse amor calcaste sob os pés. Mas, disse-lhe ela, quem és tu? De certo, essa mulher de quem tu falas, louco, não sou eu, porque não sei quem és. 11. Laura. Esta é a Laura, a riquíssima princesa de negros olhos, elegante e bela, a cujas plantas a áulica nobreza se roja apenas a um sorriso dela. Rosa de estranha e sensual fragrância, nascida em pobre e humílimo canteiro, em todos os certames da elegância, sempre conquista o galardão primeiro. O seu esposo é um príncipe normando, louro e de face turgida e vermelha, em cujo olhar enérgico se espelha a arrogância do orgulho e áspero mando. Há tempos, Laura era menina honesta, toda aos prazeres deste mundo alheia, que passava ao viver nessa modesta vida tediosa e símplice de aldeia. E quanta vez à noite, a sós consigo, não fez correr as lágrimas no rosto, sem nunca achar em coração amigo que se doesse também com o seu desgosto. Mas, um dia, a fortuna entrou-lhe à porta, e olhando de redor, vendo-a sozinha, com esse timbre de voz que a alma conforta, Laura, disse, levanta-te e caminha. E conduziu-a pela mão ao grande mundo do luxo pródigo e faustoso, onde, farta e soberba, a alma se expande, cheia do tédio mórbido do gozo. Hoje é a Laura, a riquíssima princesa, de olhos negros, elegante e bela, a cujas plantas a áulica nobreza se roja apenas a um sorriso dela. 12. As duas irmãs. Vem a primeira a falar-lhe em segredo. Amiga, vê, nem sei como isto conte. Como correm as águas desta fonte? Tal corre a vida e acaba-se tão cedo. Ama, pois. A segunda, em cuja fronte brilha um raio de luz, murmura a medo, apontando-lhe o chão. Este é o degredo perpétuo e atroz do teu amor insonte. Contudo, espera. E somem-se a esperança e a saudade, e ela fica como douda a olhar o rastro dessas deusas belas. E ela fica esperando-as, cansa de esperá-las assim a vida toda, sem jamais receber notícias delas. 13. A uma criança. Imitação de Hugo. Vous qui ne savez pas combien l'enfance est belle. Enfin, n'en vient point notre âge de dolor. Victor Hugo. Você não sabe como é linda a infância. Criança, não inveje nossa idade de dor. Victor Hugo.
Choras, criança, mas chorar não deves. Entre a velhice e as tuas horas leves é pequena a distância. Choras debalde. Choras porque não sabes, flor, quanto são breves da humana vida as horas, porque não sabes quanto é bela a infância. Tu, cuja vida é um suave paraíso adornado de flores, de nossa vida mísera de dores, amargas e reveses, nunca invejes o júbilo indeciso, porque teu pranto é menos triste às vezes do que nosso sorriso. Os teus dias são rosas que vicejam, alegres e radiosos. Nessas tuas manhãs de eternas galas, nunca se desfolhem, gárrula criança, deixe-as em paz, descansa, deixa que o tempo venha desfolhá-las. 14. Quadro incompleto. Foi um rico painel, traço por traço nele notava-se a paixão do artista. Via-se ao fundo a tortuosa crista de altas montanhas a beijar o espaço. No centro, um rio a distender o braço. Selvas banhavam em triunfal conquista. Ao longo, 2 amantes pela lista de um carreiro seguiam passo a passo. Foi um rico painel, uma obra finda a primor que, apesar de velha, ainda conservava das cores a frescura. Hoje, porém, não é como era dantes, pois no ponto onde estavam os amantes existe apenas uma nódoa escura. 15. Prece. D'où me vient, oh mon Dieu, cet pays qui m'inonde? D'où me vient cette foi dont mon corps surabonde? Lamartine. De onde vem, ó meu Deus, esta paz que me inunda? De onde vem esta fé que em meu coração transborda? Lamartine. Santa Maria, iluminai a estrada aspérrima que trilho. Ah, por amor de vosso Filho! Ah, por amor de vosso Pai! Aos marinheiros que no mar temem as sirtes e os escolhos, dai-lhes a unção dos vossos olhos, dai-lhes a unção do vosso olhar. Não peço glórias nem troféus, que as amarguras não compensam. Apenas quero que a vossa bênção só, muito embora, ó Mãe de Deus. O camponês não queira o bus dos vossos olhos, e nem vô-lo peça, mas peçam um ferragoulo, para cobrir os ombros nus. Ao miserável que cair, ao roto dai-lhes uma tira, do vosso manto de safira, para as feridas encobrir. Às noivas pobres enxovais, ao pecador, ao moribundo, dai-lhes o gozo do outro mundo, longe das chamas infernais. Dai-nos do vosso olhar a unção, e que sejais sempre bendita lá nessa abóbada infinita, ó Imaculada Conceição. Santa Maria, iluminai a estrada aspérrima que trilho. Ah, por amor de vosso Filho. Ah, por amor de vosso Pai. 16. Mãe. Embora a mágoa a aflija e a sorte a oprima, o seu amor, como celeste esmola, é um perfume sutil que se lhe evola do peito e sobe deste mundo acima. Com que ternura sua voz me anima, quando pelo meu rosto o pranto rola. Ninguém como ela a minha dor consola, ninguém como ela o meu pesar lastima. Julgo-me só e chamo-a, ela não tarda. Volta, acode-me alegre e num momento desfaz a dor que o coração me enluta. Ela é a mais fiel, a mais constante guarda, que no meio da noite o ouvido atento, o meu suspiro intercortado escuta. 17. Egito. No ar pesado nenhum rumor, o menor grito, nem no chão calvo e seco o mais pequeno adorno. Um velho ibe somente arranca um raro piorno, que cresce pelos vãos das lajes de granito. A aura branda que vem do deserto infinito arrepia ao de leve a água do Nilo em torno. Corre o Nilo a gemer sob um calor de forno, que em ondas desce do alto e invade todo o Egito. Destacando na luz agora o vulto absorto de um adelo que passa em caminho da feira, dá mais um tom de mágoa ao vasto quadro morto. Bate na areia o sol, e num sonho tranquilo, Pompeia ao largo, a alvura uma barca veleira, a tremer sobre as águas do Nilo. 18. Musa impassível. Ó musa, cujo olhar de pedra, que não chora,
gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo em liberdade franca por esse grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa impassível e branca. Longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde, chamas lançando ao cortejo da aurora, o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca. Transporta-me de vez numa ascensão ardente à deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo passarem através das brumas seculares os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Sim. Posso ir? E esse foi Mármores, de Francisca Júlia. Imagina um livro escrito por uma mocinha de 20 e poucos anos, né? Na verdade, os seus poemas já espraiavam-se em jornais variados e causavam muita admiração. Então são reunidos em Mármores, o seu primeiro livro, e essa é aquela poetisa que parece que está usando um cincel, ela está pintando com as palavras, esculpindo com as palavras, o que se evidencia mais ainda em Esfinges, né, que ela trabalha um pouco mais, de forma mais simbolista, mas aqui em Mármores a gente tem uma sonoridade, são versos de uma beleza e encarados com muita seriedade, muito respeito, né? Inclusive, por ser mulher, a essa época, né, se esperava assim, da mulher um texto mais água com açúcar, e o dela é um texto mais impessoal, impactante, por isso que ela era tão admirada. Sim, ele desafia ali alguns temas, né, mais pesados, trata a morte também, assim, de uma forma bem direta, né, e esses mármores, acho que dava pra gente também usar esse simbolismo, né, de ela esculpir, né, certas coisas que a gente vive, né, que todo mundo vive, mas ela, que pode ser considerado assim, essa matéria-prima, né, um mármore, Isso. E daí ela esculpir para dar sentido para isso, né, porque muitas coisas que acontecem na vida são aleatórias, né, a gente não consegue achar o sentido. O sentimento é uma coisa abstrata, né, Lucas, e a poesia, ela trabalha muito com sentimento, só que ela consegue fazer uma poesia que faz a gente sentir, é isso que você está dizendo, né? É como se ela concretizasse esse sentimento através da poesia. Me lembrou aquele conto que a gente trouxe de quem que é mesmo, do escultor, que ele... A obra de arte do Tchekov? Aquela obra de arte das mulheres? Não, tem a obra de arte, que é um texto mais cômico, que é sobre uma escultura, né? Mas tem sobre aqueles dois homens escultores lá, que daí os dois morrem. Acho que é do Lovecraft, o conto. A gente trouxe aqui no Leitura de Ouvido já, eu vou puxar depois aqui. Não tô lembrando pra desse. Você que tá em clima de esculturas e mármores, você pode voltar lá. Eu acho que talvez... Bom, veio várias coisas na minha cabeça, mas não vou... Não é na árvore que tinha os escultores? Em A Árvore tinha... É isso mesmo, é do Lovecraft. Foi na primeira temporada. Isso aí. Árvore. Lá num passado longínquo tão distante do Leitura de Ouvido. Isso aí. Ainda no tema aí, então, de Mármores. Mas eu abri o episódio falando de 130 anos. E olha, Mármores, então, foi publicado em 1895. 1º de janeiro de 1895, nós temos a publicação do prólogo do livro. Eu achei sensacional por ser 1º de janeiro. E é João Ribeiro que faz o prólogo. E nessa edição que eu trabalhei, também está repetido inteiramente o prólogo dele. Tem um parágrafo aqui, Lucas, que eu vou ter que ler, porque é de uma beleza a forma como ele fala da obra dela. O nome da poetisa era aclamado. As suas produções em manuscrito, ainda quente das emoções de seu estro, criaram em torno de nós, como um vidro de perfume ao quebrar-se, uma atmosfera deliciosa de arte e de sentimento. E dessa invisível redoma, de onde uma nova alquimia tirava novos mundos, renasciam as paisagens pagãs, com os seus lácteos rios elevando murmúrios às frondes que os passavam ao céu azul, nessa ascensão de prece panteísta da terra profunda ao céu alto e luminoso. Um vidro de perfume ao quebrar. É bem
É bem descritivo isso mesmo da obra dela. E olha ainda o que ele completa, aquilo que eu estava dizendo. E todos nós inquiríamos se era verdadeiramente de mulher aquele coração enérgico e possante, capaz de propelir o sangue de 1 milhão de artérias. Ah, legal. Eu vi até uma entrevista do Milton Nascimento, que agora tá em voga, né? Por causa de Vamos tudo falar do Milton Nascimento. De tudo por causa do que aconteceu no Grammys, né? Uhum. Se você não tá sabendo, ele tá num álbum junto com a Esperanza Spalding, que é uma baixista e multi-instrumentista, e eles fizeram um álbum de jazz, eles estavam concorrendo ao melhor álbum de jazz com vocais, né? Uhum. E é muito legal, já ouvi o álbum, é bem profundo, assim, e parece tem um clima muito de álbuns de despedida até dele, né? Porque ele tá muito velhinho. Uhum. Daí, enfim, eles foram pro Grammy lá, e ela foi lá no lugar onde, nas mesas, né, de honra, que tem as mesas ali e tem as arquibancadas do lado. E daí ela foi convidada, né, a sentar ali nas mesas de honra, que apareceria nas câmeras, né? E o Milton Nascimento foi colocado nas arquibancadas. Não deixaram ele ir junto com ela. Imagina se ele ia conseguir subir. Porque tava ali, abre aspas, reservado para pessoas de importância da música. Ou as pessoas, né, influentes ali. Eu que acho que os leitores de ouvido estão sabendo dessa história. E daí ele nem quis participar da cerimônia até. Ele voltou pro hotel, né? Até porque ele não consegue subir escada, descer, nada. E então ele, além da debilidade física, né, também teve essa... questão moral, né? Daí os brasileiros estão muito nervosos com tudo do Grammy. E daí, enfim, você falou, né, sobre... Frasco de perfume. Não, eles não acreditarem que era uma mulher. Daí sim. O Milton Nascimento, numa dessas entrevistas com a Esperanza Spalding, ele falou que quando ele era criança e a voz dele começou... eu ouvi. Ele achava bonita as mulheres, né, cantando. Ele sempre ficava esperando na TV elas aparecerem e cantarem. E daí, quando a voz dele começou a mudar, a engrossar, ele falou que não queria ter voz de homem, que não tem como você cantar com emoção tendo uma voz dessas, né? E daí ele viu quem que era. Frank Sinatra? O Ray Charles. O Ray Charles. Daí ele viu o Ray Charles, daí ele começou a acreditar. Ele falou, não, homem também consegue cantar com o coração, igual a mulher. Com o coração. Esse que foi o termo, né? Muito bonito. Enfim, daí por isso que, né, eles ter essa... de eles não acreditarem que a mulher conseguiu chegar... Até hoje a gente tem essa discussão, né, assim, tipo, da sexualidade do texto, né? Sexo dos textos. Mas isso que você falou, esse fato atual e esse fato lá de mais de 100 anos da Francisca Júlia, são dois exemplos nítidos da maleabilidade da arte. Porque a arte, ela é realmente um organismo para ser moldado, né? E quem tem o talento, tem a capacidade de trabalhar, né, com as notas, com as letras, porque assim, palavras podem ser só palavras, mas se elas forem bem combinadas, elas formam um texto emocionantíssimo, né? Um texto de impacto que vai fazer algo de diferente na vida da pessoa, assim como a música. Hoje eu li uma coisa da Clarice Lispector, que eu vou jogar hoje de manhã, acordei e li, e vou jogar isso aqui no ar, já que a gente tá falando disso, Lucas. E tem tudo a ver também com a Francisca Júlia. Uma pergunta que ela faz em Água Viva, entre tantas no meio do livro. Para onde vai a música depois que ela é tocada? Ela fala que a concretude da música está única e exclusivamente no instrumento, no momento em que ela é executada. Depois é abstrato. Pra onde vai a música? Você que é músico também toca. Você já parou pra se perguntar? Olha que pergunta linda. Pra onde vai a música depois que ela é ouvida? Depois que ela é tocada? Vai pra cabeça das pessoas, né? Então, é a maleabilidade da arte que vai moldando o nosso ser, né? E a poesia é pura música. Até tem um trecho aqui sensacional também, que ele fala que a poesia dela era enérgica, vibrante, trazia veemência de sonoridades estranhas, nunca ouvidas. Uma música nova de que as cítaras banais do nosso Olimpo nos haviam desacostumado. E também para não necessariamente como uma coisa feliz, né, ou boa até. Às vezes vai para a cabeça como algo negativo, né, também. Tem todo esse efeito. Por isso que é tão abrangente também a arte, né, não é só para ser bom no sentido de feliz, né, pode ser qualquer outro sentimento, né. A arte, ela tem um poder
é fundamental, porque ela consegue fazer com que a gente elabore sentimentos difíceis, né? Doídos, sentimentos que a gente quer esquecer, que a gente nunca quis ter sentido, mas a gente vive, porque a gente é ser humano, a gente passa pelas experiências, né, da vida. E a literatura, a arte como um todo, ela consegue fazer com que a gente processe o lado ruim das coisas, né? Então, quando eu tô num dia ruim, o que eu faço? Eu abro um livro, sempre. Eu já abro um livro toda hora, né? Mas, tipo, eu me foco, eu fecho o resto e vou só para um livro. Porque ali você parece que tem aqui esse processo de cura, né? Esse processo de... E a Marina Colasanti fazia tanto isso, ainda tá doendo meu coração dela ter partido, né? Mas até eu tava lendo vários poemas dela, que às vezes são até incompreensíveis, porque são pequenas partes, assim, que fica aquilo depois ressonando tanto em você como uma corda mesmo de instrumento que fica tão... né? Fica ressonando. E a poesia, ela faz isso. Nessa parte da balada da Francisca Júlia, são 18 poemas, né? Então a primeira parte do livro, 18 poemas, a segunda parte do livro também são 18 poemas. A segunda não, é a última, que é essa que a gente trouxe. A segunda são traduções de Goethe e a terceira, traduções de Heine, né? Então ela tem... Algum outro dia eu trago as traduções dela, que é a parte do intermezzo, né? O meio do livro ali. Que também acontece isso em Esfinges, né? A segunda parte do livro é o que ela chama de intermezzo, e daí são traduções. Mas essa última parte aqui, que são as baladas, então 18 poesias de novo, eu gostei muito. E aí vem essa parte da impessoalidade, que é uma das características. Você notou que o eu lírico da primeira poesia é um homem que está evocando uma princesa? Até deixa eu pegar aqui de novo as primeiras. O primeiro verso aqui. Ele fala: eu vou partir, a noite já desmaia. Parto, por isso, cândida princesa, venho beijar as mãos à vossa alteza. Botes e naus esperam-me na praia. Então é um eu lírico de um homem que está indo embora. Então ela imagina toda uma cena, e me marca muito assim a sequência desses 18 poemas. Eles são muito narrativos. Tipo, tá contando uma sequência de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a gente tem o sexto poema, que é no Boudoir, que fala de uma paixão também de um homem por uma viscondessa, que ele quer se declarar e acaba não se declarando. Ele imagina várias coisas. Dona Alda, que vem logo em seguida, é uma madame, né? Uma madame que acorda à tarde, que vai ver o seu jardim, né? Que não era Francisca Júlia, que era uma adolescente nessa época, né? Então, realmente, ela compõe os seus personagens, ela cria situações e faz as narrativas. No baile, a gente tem a Flora, que é uma moça esperando para ser tirada para dançar, e o baile termina e ela não dança. Elas ficam olhando. Agora, Mudez é um poema que fala da importância do silêncio, que é o oposto do que a gente estava falando agora há pouco, porque, na verdade, tanto as palavras ouvidas quanto a música, ela só se faz tão bela porque também existe o silêncio. Sim, e o silêncio é não só silêncio de barulho, né, mas eu diria também até de silêncio de paz. Por exemplo, se acordar e pegar a primeira coisa que fazer é bocejar e pegar o celular, né? Isso é um tipo de quebra de silêncio, né? Teu primeiro estímulo vai ser caótico ali, né? Porque você não sabe o que vai aparecer de primeiro. Sim. E esse silêncio, assim, é uma coisa que até... eu começo às vezes eu me pego fazendo isso, de acordar e pegar o celular, mas eu tô sempre tentando não fazer isso, né? Acordar e ter esse silêncio, né? Entre aspas, que seria você... ouvir o que tá em volta, né? Ali nessa parte do silêncio, até ela fala de silêncio, mas ela descreve alguns sons também, né? Então esse silêncio, digamos, essa contemplação, né? Do que tá acontecendo em volta, né? De não ter nenhum estímulo, né? Em volta. É meio meditativo também, né? Sim, é muito interessante. Eu gostei muito que o João Ribeiro aqui nesse prólogo, ainda falando dele, e é legal citar o nome dele, porque ele também é obra em domínio público e é um homem, assim, um crítico, um escritor, assim, muito renomado também de um século atrás. Ele cita o que ele chama de nomes gloriosos,
da literatura feminina brasileira da época. E eu vou jogar esses nomes aqui, já que você é leitor de ouvido, você sabe que alguns já apareceram, outros virão a aparecer aqui, porque é a nossa praia, né? Então, Narcisa Malha, a gente já trouxe, Adelina Vieira, Júlia Lopes de Almeida, Zalina Rolim, Júlia Cortines. Então, Júlia Cortines é um nome que eu, que sou estudante de mulher e tudo mais, e literatura brasileira, nunca tinha ouvido falar. Olha que interessante que a gente lê prólogos, né, de livros antigos. Então, a época era contemporânea da Francisca Júlia. Então, esse é um nome que eu me comprometo com você, leitor de ouvido. Eu trarei aqui alguma produção dela, que fiquei muito curiosa também. E me marcou demais ainda, já que a gente tá nessa parada de fazer a ligação com música, que a poesia dela é muito isso, né? Muito esculpir e fazer o verso ali para ser também como se fosse cantado. Eu fiquei impressionada com o poema De Joelhos, que é o 5º poema. Ela dedica a Santa Teresa. Ela faz umas repetições que é como se fosse mesmo um canto. Eu achei bonito demais, até vou tentar achar aqui, deve ser mais ou menos pela página 82, quase adiante, para pegar só o que ela repete aqui. Então ela fala reza, 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 ela repete isso, né, que tá falando de Santa Teresa. Ela termina uma estrofe e começa invertendo o trecho, ó. As mãos erguidas, pálido rosto. Daí, o pálido rosto, as mãos erguidas, né? E essas repetições, elas acontecem durante toda a poesia, só invertendo o lado, né? Como se fosse até quase duas pessoas se comunicando, só pela... Joga pra lá, joga pra cá, as mesmas frases, trocando de lugar, né? E eu vi também em Laura a ascensão social, porque... A Laura hoje é rica, mas antes ela era pobre. E esse poema é muito narrativo, ela conta toda a historinha. Um que vem antes, Pérfida, ela fala de um namoro, né? De um namoro da época. E é também um homem narrando, né? Lembrando que naquele banco ele namorava a menina, né? E agora, lindinho demais é Uma Criança, que tem a epígrafe de Victor Hugo. E tá em francês e depois tem a tradução, eu faço as duas aqui. E ela fala dessa ponte, velhice e criança, né? Criança, não queira crescer rápido, né? Não queira as dores que eu sinto. Então é muito sensível. Ela se coloca justamente no lugar de narradora, de escritora, de poetisa, né? Ela está distante das suas personagens, ela cria esse quadro pra gente. Então é bonito demais. E tô feliz que a gente trouxe esse livro, que fez então 130 anos neste ano. Muito tempo, muita história já. Sim, então aí a Francisca Júlia fazia tempo que não aparecia aqui, né? Tem Esfinges aí, que se você quiser voltar. E se você também quiser voltar e ouvir uma história sobre escultores, sobre esculturas, vamos jogar aqui duas, né? Tem a árvore de Lovecraft. HP Lovecraft, e tem a obra de arte, que é a mais engraçada, assim, do Anton Chekhov. Eu só queria dizer mais uma coisa sobre a biografia da Francisca Júlia. Existe uma historinha que talvez ela tenha meio que cometido, assim, suicídio. Porque ela tomou... Ela tomou muito calmante no dia que o marido dela morreu. E em decorrência disso, ela morreu também. Nossa. Foi em 1º de novembro de 1920. Então, eu vou dizer que ela morreu de amor. Pois é. Nossa, que triste. 49 aninhos só. Nossa, bem jovem. Agora ficou com um clima down pra eu falar dos nossos apoiadores. Desculpa. Eu fazia uma ponte empolgada aqui. Faz subir, sim. Com os apoiadores, mas você murchou o balão. Não murchei o balão. É que, na verdade, isso é a vida. E eu tô falando de amor. A gente tá falando de amor, Lucas. De amor, de entrega, de para lá e para cá que a música nos leva. Então tá bom. Se você quer ser um dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, tem duas formas que você pode fazer isso. Uma delas é pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com, e a outra é pelo nosso financiamento coletivo lá no apoia.se/leitura de ouvido. Dessas duas formas aí você vai receber as recompensas. Uma delas é receber os estudos aprofundados que a gente traz toda semana aqui do podcast. E a outra você entra nos nossos créditos finais aqui do Leitura de Ouvido. Vai no e-mail de todos os nossos apoiadores
esse estudo, né, aprofundado, junto com a arte de capa e junto com a mensagem personalizada da gente aqui do podcast. E entrou uma apoiadora nova, fazia tanto tempo que isso não acontecia, eu tava até com saudade. E também saíram vários apoiadores, então, gente, vamos dar um abraço para quem entrou. Sim, que é a Marilúcia Terezinha Rossoni. Muito obrigada, Marilúcia, por estar conosco agora. Ela fez um Pix nesta semana e entrou no nosso hall de produtores executivos do Leitura de Ouvido. Então se você entrar lá em apoia.se/leitura de ouvido, você já vai estipular o valor que você quer repassar pro podcast todo mês, né? E se você fizer por Pix, ou você programa o Pix, né, mensal, ou você... Tem gente que pega e todo começo de mês lembra, não sei como é que essas pessoas conseguem fazer isso, mas elas têm boa memória, conseguem lembrar e ir lá e tem fazer o aqueles apoio. que falam, vou fazer um Pix por 3 meses, nem manda um Pix, é verdade, daí depois de 3 meses faz outro. Isso, então o importante é apoiar aí daí da forma que você fizer aí com você, né? Mas o importante mesmo é nos apoiar, não importa como. E os nossos apoiadores, então, são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marcos Ramos, Bruna Fultz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduardo Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Marilúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmikaites, Mônica Tocarnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Vinícius Bochenen Lima, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Aproveite você e seja também um dos nossos apoiadores. E vou até largar uma proposta aqui. Se você está nos ouvindo e sente essa vontade de ser apoiador, mas eu queria de repente que fizesse texto de tal pessoa, manda a tua sugestão para leituradeouvido@gmail.com, falando, né, nesse sentido, se vocês fizerem tal obra, eu posso entrar como apoiador. Isso é chantagem, Lucas. Mas todos são... É que assim, são muitas variedades. Desculpa. É que tem gente que adora Lovecraft, né? Não, é que assim, tem que ser um texto em domínio público. Eu recebo muitas sugestões legais. Só que às vezes o texto não é em domínio público. A gente não pode se meter numa fria, né, gente, de fazer um texto que não seja. Porque o que a gente não tem pra pagar direito autoral, né? Não tem mesmo. Então, o texto precisa ser de domínio público. Até recebi sugestões legais. Algumas eu avalio, já entra aqui na minha listinha. Mas a gente tá produzindo algo grande para as próximas semanas, tá? Eu tô trabalhando nisso há um tempo já. E vai vir uma coisa bem legal. Mas a tua ideia é boa. Só pesquise antes se pode ser. Tem domínio que ser público no Brasil após 70 anos da morte do autor. Isso, de domínio público e também, né, que não seja um livro inteiro, né? E nos Estados Unidos após 100 anos, tá? Da morte do autor. Então tem que ser texto muito antigo. A gente já fez de não domínio público aqui, mas foi com autorização dos autores, né? Com então, parcerias. Tem texto aí do Milton Ratum, que a gente já fez. Tem Maria Valéria Rezende. Maria Valéria, que também tá aí. Então, esses textos, eles nos autorizaram pra gente gravar. Eles são os meus dindos, é por isso. E são, são ótimos, né? Ótimos textos. Do Milton Ratum é um capítulo, né? O primeiro capítulo do romance. Do Dois Irmãos. E da Maria Valéria Rezende é Lamento para Harpa e Tuba. É esse que está em modo de apoiar pássaros à mão. É um conto muito fofinho. Então, esses dois foram com a autorização deles. Mas então fica aí a dica mais uma vez para você se tornar apoiador por apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com e receba suas recompensas. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.